Então vamos lá, Tupi, para mais um episódio da nossa série de produtos notáveis versus fatoração. Hoje nós vamos falar sobre produto da soma pela diferença. O que é isso? É quando eu tenho dois números, que aqui nós estamos chamando carinhosamente de A e B, e eles estão em um parêntese somando, em outro parêntese subtraindo. Ou seja, aqui é uma soma e aqui é uma diferença. Na matemática a gente chama menos de diferença. E entre eles eu tenho um produto, certo? Então é A mais B que multiplica A menos B. Por isso que chama produto da soma pela diferença. Resolvendo isso aqui então, a gente vai ter que multiplicar cada um desses termos pelo outro parêntese. Vem comigo, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. B vezes A mais AB. E B vezes menos B menos B ao quadrado. Menos AB vai cortar com mais AB, porque eles têm sinais opostos. Esses termos aqui se eliminam, ficando então apenas A ao quadrado menos B ao quadrado. Desse jeitinho aqui, ó. Ou seja, ficando dessa forma então, A ao quadrado menos B ao quadrado, eu vou ter uma receitinha de bolo. Todas as vezes que eu me deparar com A mais B, que multiplica A menos B, eu sei que no fim isso vai virar A ao quadrado menos B ao quadrado. Vamos ver se vocês entenderam mesmo, fazendo aqui dois exemplos numéricos. O primeiro exemplo é esse aqui, pessoal. X mais 3 que multiplica x menos 3. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Nesse parênteses eu tenho uma soma e nesse parênteses eu tenho uma diferença, ou seja, produto da soma pela diferença. Como é que isso aqui vai ficar então? Eu preciso fazer aquela distributiva aqui toda e depois eliminar? Não, eu posso usar direto a receita de bolo. Ou seja, vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. O primeiro termo é x, ou seja, vai ficar x ao quadrado. O sinal é menos. E o segundo termo é 3, então vai ficar 3 ao quadrado aqui. Mas quanto é 3 ao quadrado? É 9. Então já posso colocar direto 9. Ou seja, eu saí aqui do produto da soma pela diferença e cheguei na diferença de 2 quadrados. Porque é x ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é 9. Vamos para o segundo exemplo aqui então, pessoal. Olha só. Agora eu tenho 2 mais x que multiplica 2 menos x. Quem que é o primeiro termo aqui? 2. Quem que é o segundo termo? X. Ou seja, isso aqui é um produto da soma pela diferença, que vai virar, assim como no exemplo de cima, uma diferença de 2 quadrados. Como é que eu vou fazer então? É o primeiro termo ao quadrado, no caso vai ser 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Isso aí. Menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é x. Então, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Como a gente falou no início da série, Tupi, o produto notável leva e a fatoração traz. Ou seja, eu saí de um produto da soma pela diferença e cheguei aqui na diferença de 2 quadrados em cada um desses exemplos. Agora, tem jeito de voltar? É claro que tem. Vamos aprender aqui como é que faz. Sempre que eu tiver, então, a diferença de 2 quadrados, isso vai ser igual ao produto da soma pela diferença. Agora vamos ver a técnica, então, de como que a gente faz para voltar de uma diferença de 2 quadrados para o produto da soma pela diferença. O exemplo que eu trouxe foi o seguinte: x ao quadrado menos 25. Olhe bem para esse número aqui, pessoal. 25 é um número ao quadrado que você conhece. Que número é esse? Vou fazer uma setinha aqui, ó, para a gente colar um pouquinho. Eu posso reescrever essa expressão de forma que você enxergue a diferença de 2 quadrados. Vem comigo. X ao quadrado eu vou escrever como x ao quadrado mesmo. Menos 25. Só que 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado. Ou seja, eu tenho x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. E qual é a técnica para voltar da diferença de 2 quadrados para o produto da soma pela diferença? É simples. Eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro termo e também a raiz quadrada do segundo termo. O nosso primeiro termo é x ao quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E o nosso segundo termo é 25. A raiz quadrada de 25 é 5.
Agora é só completar aqui, ó, na nossa expressão. Ou seja, aqui vem x e aqui vem 5. Então vai ficar x mais 5. E aqui também vem x e aqui também vem 5. Ou seja, x menos 5. Então, x ao quadrado menos 25 é igual a esse produto da soma pela diferença. X mais 5 que multiplica x menos 5. Vamos lá, Tupi? Vamos fazer mais 2 exercícios aqui para eu ver se você de fato conseguiu fixar o conteúdo que a gente aprendeu. Vamos fazer o de baixo, porque ele é um pouquinho mais simples do que o de cima. Olha só, aqui, da mesma maneira que eu tinha aqui em cima, o 25, apareceu um número que é o 16. Mas eu sei que o 16 é igual a 4 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a diferença de 2 quadrados. 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Qual que é a raiz quadrada de 4 ao quadrado? É 4. Então, aqui no lugar do primeiro termo, eu vou colocar o 4. E qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. No segundo termo, eu vou colocar o x. E aqui basta repetir com o sinalzinho trocado. Ó. Aqui é mais, aqui é menos. Vai ficar 4 menos x. Ou seja, essa diferença de 2 quadrados torna-se esse produto da soma pela diferença. Vamos para esse exemplo aqui de cima, pessoal, que é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que você vai entender. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte: isso aqui é a diferença de 2 quadrados? É sim. Vou fazer um desenho aqui no cantinho para te explicar por que isso aqui é a diferença de 2 quadrados. X elevado a 4, pessoal, é o mesmo que x ao quadrado elevado a 2. Isso aqui é uma potência de potência. Para resolver, basta multiplicar o de dentro pelo de fora. X ao quadrado é igual a x à quarta. Então, isso aqui é a diferença de 2 quadrados. O primeiro termo, no nosso caso aqui, vai ser x à quarta e o segundo termo é 4. Qual é a raiz quadrada de x à quarta? É só voltar aqui, ó. Se eu tirar a raiz quadrada de x à quarta, vai se tornar x ao quadrado. O primeiro termo aqui vai ser x ao quadrado. E aqui também x ao quadrado. Quanto é a raiz quadrada de 4? Essa é mais fácil, né? É 2. Então, o segundo termo aqui é 2. Prontinho, pessoal. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio da nossa série Produtos Notáveis versus Fatoração. Espero que você tenha gostado. Falou legal?